Agora vamos trabalhar um pouco as operações. Então, para a soma e a subtração, o que nós vamos fazer? Para facilitar a memorização, nós vamos usar a seguinte regra. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Como assim? Então, por exemplo, se eu tiver aqui 3 mais 4, os sinais dos dois números são iguais. Por quê? Porque quando não tem nada, é positivo. Então, 3 positivo com mais 4 é o que nós já aprendemos a vida toda. Nós somamos e o sinal é positivo porque os dois são positivos. Ou seja, eu conservo o sinal positivo. Eu mantenho. Conservar é manter o mesmo sinal. Já aqui, menos 3 e menos 4, o que eu tenho? Eu tenho que os sinais são iguais também. Ó. Esse aqui é negativo e esse aqui também é negativo. Então, os dois sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu vou somar os números e vou conservar o sinal deles. Então, vou somar o valor absoluto deles, ou seja, 3 mais 4, que é 7, e vou conservar o sinal. Por quê? Porque os dois são negativos, então o meu número aqui também será negativo. Já quando os meus sinais forem diferentes, ao invés de somar, eu vou subtrair. Então, subtrai e coloca o sinal do maior. Do maior o quê? Do maior valor absoluto entre eles. Então, eu vou ter aqui 3 menos 4. Este 3 não tem nada, é positivo. E esse aqui tem um menos na frente, então ele é negativo. Então, eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo, ou seja, os sinais são diferentes. Se os sinais entre eles são diferentes, eu vou subtrair o valor absoluto deles e vou colocar o sinal do maior deles, ou seja, o que tiver o maior valor absoluto. Então, vou olhar só os módulos deles, só os valores absolutos. 4 menos 3, 1. Sinal do maior, o que tem o maior valor absoluto é o 4. O sinal dele era negativo. Então, a minha resposta será menos 1. 4 e menos 3. Se não tem sinal, é positivo. 4 menos 3, um é positivo, o outro é negativo. Então, sinais diferentes. Subtrai e sinal do maior. 4 menos 3, 1. O maior é o 4, então o sinal é positivo. Levando em consideração que aqui eu estou avaliando, quando eu falo o maior, eu estou levando em consideração apenas o módulo deles, apenas o valor absoluto deles. Aqui, menos 4 mais 3. Esse é negativo, esse é positivo. Então, o sinal é sempre o que está na frente do número. Então, esse aqui é menos 4, porque o sinal na frente dele é negativo. Esse aqui é mais 3, porque o sinal na frente dele é positivo. Então, eu estou considerando sinais diferentes, vou subtrair e colocar o sinal do maior. 4 menos 3, 1. Sinal do maior, menos 1. Então, o 4 negativo, o menos é maior aqui, né? Então, o 4 negativo é maior do que o 3. Então, o sinal será negativo. Aqui, menos 3 mais 4. Este é negativo, menos 3. Este é positivo, mais 4. Sinais diferentes. Então, subtrai e coloca o sinal do maior. Então, subtrai o valor absoluto deles. 4 menos 3, 1. Sinal do maior. O que tem o maior valor absoluto é o 4, e ele era positivo. Então, a minha resposta será positiva. Quando é positiva, não preciso colocar sinal nenhum para indicar. Já para multiplicação e divisão, eu vou usar outra regra. E aí isso é muito importante que fique claro. São duas regras diferentes. Uma regra que vale para soma e subtração e uma regra que vale para multiplicação e divisão. Então, você precisa aprender as duas regras. A regra da multiplicação e divisão é mais simples. Ela diz o seguinte: sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Então, por exemplo, se eu tenho uma multiplicação de menos 3 vezes menos 5, o que eu vou fazer?
Eu vou resolver a multiplicação como se não tivesse sinal nenhum. 3 vezes 5. O resultado é 15. Depois disso, eu vou avaliar o sinal. Neste caso, esse era menos 3 e este era menos 5. Observa que os dois são negativos. Então, os sinais são o quê? Os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, o resultado será mais. Então, menos com menos vai dar mais. Menos 3 vezes menos 5 vai dar mais 15. Da mesma forma na divisão. Vou fazer aqui menos 18 dividido por menos 9. Vou resolver 18 dividido por 9 como se não tivesse sinal nenhum. Então, 18 dividido por 9 dá 2. E agora vou avaliar os sinais. Então, esse era negativo e esse também era negativo. Então, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, a resposta é mais. Então, negativo com negativo vai dar positivo. 2 positivo. Não preciso colocar nenhum sinal para indicar, porque deu positivo. Já se os sinais forem diferentes, o resultado é menos. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes 4. O 4 aqui não tem nada na frente, ele é o quê? É positivo. Então, eu tenho um positivo e um negativo. Sinais são... Tem um positivo e um negativo, ou seja, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, vai dar menos. Então, menos com mais, menos. Então, resolva a multiplicação normalmente. 3 vezes 4 é 12. E menos com mais vai dar menos. Menos 12. Aqui, 3 era positivo, né? Não tem nada, é positivo. E o 4 é negativo. E eles estão multiplicando. Lembrando que a bolinha aqui é multiplicação, né? O pontinho é multiplicação. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 4, como se não tivesse sinal. 3 vezes 4, 12. E vou colocar o sinal. Esse é positivo, esse é negativo. Então, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, o resultado só pode dar menos, só pode dar negativo. Então, mais com menos, menos. Ou seja, 3 positivo vezes 4 negativo dá 12 negativo. Então, olha esse sinal aqui. 16 dividido por menos 2. Se não tem sinal na frente do 16, ele é positivo. Positivo com negativo, sinais diferentes, o resultado vai dar menos. Resolva a divisão como se não tivesse sinal. 16 dividido por 2 vai dar 8. Por quê? Porque 8 vezes 2 na tabuada vai dar 16. Aqui a importância de nós sabermos a tabuada. Então, isso vai facilitar a nossa divisão. 16 dividido por 2 dá 8, porque 8 vezes 2 é 16. Mesma coisa aqui. Menos 14 dividido por 7. Os sinais são diferentes, porque este aqui é negativo e esse aqui, se não tem sinal, era positivo. Menos com mais, sinais diferentes, menos. 14 dividido por 7 é 2, porque 2 vezes 7 é 14. Então, resolvi minha divisão normalmente e defino o meu sinal se eles são iguais ou diferentes. Então, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Posso ver nessa tabelinha aqui que, dependendo do sinal do primeiro, o sinal do segundo, eu vou ter um resultado. Então, eu tenho mais com mais com menos é menos com mais é menos e menos com menos é mais. Isso somente na multiplicação e divisão. Então, sinais iguais, mais. Aqui embaixo, ó, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Sinais diferentes, menos. Eventualmente, eu posso ter situações onde aparecem parênteses na soma e subtração. Quando eu tiver um sinal de mais na frente de um parêntese, ele não altera nada. Já se eu tiver um sinal de menos, ele altera e inverte o sinal de quem está depois desse sinal. Então, por exemplo, menos 3 mais menos 5. O que é isso? Isso aqui, na verdade, é uma soma de dois números negativos. Quando eu for resolver isso de forma prática, o que eu vou considerar?
eu vou considerar que o sinal de mais na frente do parêntese não altera nada. Ou eu vou lembrar que quando eu tenho esse mais na frente do parêntese, eu posso usar a regra da multiplicação. Então, mais com menos vai dar menos. Ou seja, eu vou simplesmente ignorar esse sinal e vou ficar apenas com o negativo de dentro. Então, eu vou ficar com menos 3, que era o que eu já tinha lá, e aqui menos 5. Menos 5. Menos 3 com menos 5, os sinais são iguais. Sinais iguais na soma e subtração, o que eu tenho? Eu somo e conservo o sinal. 3 mais 5 é 8, os dois são negativos e o resultado é negativo, menos 8. 5 mais menos 2. Tem um mais na frente do parêntese. É como se eu não tivesse nada. Isso vai ser 5 menos 2. 5 menos 2, 3 positivo, né? Subtrai e coloca o sinal do maior. 5 menos 2 é 3, sinal do maior é positivo. 3 positivo. Já no sinal negativo, eu vou inverter o sinal de quem está depois. Então, menos 3 menos menos 5. Isso é uma subtração de números negativos. O menos 3 eu vou manter, menos 3. E aqui, sinal de menos na frente do parêntese inverte o sinal de menos. Então, menos com menos vai dar mais. Menos 3 mais 5, 2 positivo, porque sinais diferentes na soma e subtração, a gente subtrai e coloca o sinal do maior. 5 menos 3 é 2, sinal do maior, positivo. Aqui, menos na frente do parêntese, vai inverter o sinal de dentro. Se era menos, vai virar mais. Então, menos com menos vai dar mais. O 5 eu mantenho, né? Então, 5 mais 2, 7 positivo. Aqui, 3 menos mais 4. Eu vou ter um sinal de menos na frente do parêntese. Ele vai inverter o sinal de dentro, ou seja, menos com mais vai dar menos. Então, eu vou ter 3 menos 4. Vou fazer, subtrai e coloco o sinal do maior. 4 menos 3 é 1, sinal do maior é negativo, porque esse aqui não tinha nada, era positivo, né? Então, o sinal do maior é o negativo, então menos 1 é a minha resposta.